motivo de alegria, estamos aqui com os irmãos pela primeira vez. E creio que Deus tem coisas especiais para nós nessa noite. Amém? Quantos creem nessa noite? Amém? Irmãos, que tem a palavra de Deus, livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 43, verso 11. O Deus do impossível, que quando Ele opera, ninguém pode impedir. Isaías, capítulo 43, versículo 11, 12, e de número 13. Diz assim a palavra de Deus. Isaías 43, versículo 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei. Eu o fiz ouvir, e Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo, operando, eu, quem impedirá? Amém, queridos? Amém. Podemos assentar nesta noite? Aleluia. Esse texto todos conhecem. Eu creio que todos que estão aqui, pelo menos uma vez, já ouviram esse texto, já leram esse texto da palavra de Deus. É um texto que sempre os cristãos citam ele quando estão passando por lutas ou por dificuldades, ou quando até mesmo algum irmão chega até nós para falar de alguma dificuldade, e é um dos textos que usamos para consolar este cristão ou este irmão, esta irmã. Operando Deus, operando eu, quem impedirá? É certo que Deus opera. O próprio profeta Isaías disse, no capítulo 64, versículo 4, que desde a antiguidade não se viu, não se ouviu com os ouvidos, não se viu com os olhos, nem se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. No Evangelho, Jesus estava pregando, e os fariseus começaram a reclamar, por causa de uma acusação contra Jesus, dele não guardar o sábado. Então Jesus olha para os fariseus e diz, olha, eu trabalho até agora porque o meu Pai trabalha também. Então nós aprendemos, irmãos, que Deus é um Deus que trabalha, é um Deus que age, é um Deus que opera, é um Deus que faz maravilhas, é um Deus que não está parado, não é um Deus que está sentado num trono somente observando a terra, observando os moradores da terra, somente para ver o que vai acontecer. Não é um Deus também que está sentado no trono, que até observa as coisas que acontecem, mas não tem poder para interferir, ou não tem poder para fazer se sobressair a sua eterna vontade, não. O Deus a qual nós servimos é um Deus todo-poderoso, soberano e maravilhoso, e Ele opera e Ele faz conforme lhe apraz, Ele age. Nosso irmão Jó disse no capítulo 42, para Deus assim, bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Querido, o teu pensamento pode ser impedido, o meu pensamento pode ser impedido, o meu sonho, a minha vontade, o seu sonho, a sua vontade podem ser impedidos, mas a vontade, o plano, o propósito de Deus, ninguém pode impedir, ninguém pode tirar das suas mãos quando Ele trabalha. A grande questão desse texto é como Deus opera. Como Deus opera, queridos? Tem algumas coisas que são instrumentos para que Deus possa operar. Como Deus opera? Deus opera pela palavra. Sabia disso? Nosso irmão Paulo disse em Romanos que a fé vem pelo ouvir a pregação, a palavra de Cristo. Portanto, para que Deus opere em nossas vidas, precisamos ler a palavra, precisamos ouvir a palavra. Apocalipse 1,3 diz, bem-aventurados são aqueles que ouvem, guardem
e aqueles que leem as palavras deste livro, porque o tempo está próximo. Leia a palavra de Deus na sua casa. Leia a Bíblia Sagrada. Deus não nos deu este livro somente para nos lembrarmos que ele existe na hora de vir a um culto à noite, não. Deus nos deu a sua palavra para que nós comamos, para que nós se alimentamos dela. Porque Jesus disse em Mateus 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus opera pela palavra. Por isso você alimente a sua fé, alimente a sua vida espiritual pela palavra. Deus opera pela palavra, querido. Os discípulos estão lá, tentam pescar a noite inteira, não conseguem pescar. Então Jesus, olha, empresta esse barco para mim aqui. Eles emprestam para Jesus, Jesus começa a pregar na beira da praia para aquela multidão. Depois Jesus chama os apóstolos e diz, olha, vamos lá para o meio do mar, vamos pescar. Então Pedro disse, mas mestre, a noite inteira nós tentamos e não conseguimos nada, mas vamos. E eles foram. E chegando ali, Jesus disse, olha, lança a rede à direita. Então Pedro disse, olha Senhor, segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. Deus opera pela sua palavra. João capítulo 10, Lázaro estava morto. Capítulo 11, Lázaro estava morto. Então Jesus pela sua palavra diz, Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai para fora. A criação dos céus e da terra, uma das maiores operações de Deus, pela sua palavra. Os céus e a terra que agora existem, os mundos foram feitos pela palavra de Deus. Olha aqui, ó. No princípio criou Deus o céu e a terra. E como que ele criou? Foi com as mãos? Não. Foi com os pés? Não. Foi com a sua palavra. E disse Deus, haja luz e houve luz. Por isso eu tenho a familiaridade, tenho a intimidade com o livro de Deus, a palavra do Senhor. Tenho intimidade com esta palavra. Busque ler esta palavra. Bem-aventurado, felizes são aqueles que pautam a sua vida na palavra de Deus, porque é um dos meios que Deus opera na nossa vida. É pela sua palavra. Não é pelo meu pensamento, não é pelo seu pensamento, não é pela nossa filosofia que o Deus Todo-Poderoso opera, mas é pela sua palavra. Glória a Deus. Deus respeita e honra a sua palavra, mais do que a nossa. Não pense você que se Deus tivesse que escolher hoje entre a palavra dele e a nossa vontade ou o nosso pensamento, Deus ficaria com pena de nós e escolheria nosso pensamento. Não. Deus sempre é fiel à sua palavra. Jesus disse em João, a palavra que eu vos tenho pregado vos julgará no último dia. É a palavra de Deus, irmãos. A marca de um discípulo da palavra. Jesus disse assim, se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, não é somente frequentar a igreja, não é somente ter carteirinha de crente, não é somente louvar aqui na frente ou pregar, mas é permanecer, é se alimentar, é viver, é praticar a palavra de Deus. Então operar do Deus Todo-Poderoso através do seu Espírito será poderoso na sua vida, mas é pela palavra. Glória a Deus. Como Deus opera? Pela oração. Repita, oração. É um dos meios de Deus operar. Deus tem várias formas de falar conosco, irmãos. O principal é a sua palavra. Mas Deus pode falar conosco em sonhos, usando alguém em profecia, em visões. Deus pode até usar um ímpio para falar alguma frase e aquilo bater no nosso coração. Deus tem multiformes maneiras de falar. A Bíblia diz que ele usou uma jumenta para falar com Balaão. A Bíblia diz que ele fala de maneiras espetaculares. A Bíblia diz que até o céu fala. O céu proclama a glória de Deus. Mas a única maneira que nós, seres humanos, mortais, temos de falar com Deus é a oração. É a oração. Um grande puritano, Martin Henry, disse que a Bíblia é a carta de Deus para o mundo. E a oração é a nossa carta para Ele. A Bíblia é a carta de Deus para nós, do seu amor, do seu cuidado e da sua vontade. Mas a oração é a nossa carta, é a nossa resposta. Ou, para ser moderno, é o nosso e-mail, é o nosso telefonema para Ele nos céus. É a oração. Deus age pela oração. Como está a sua vida
de oração nesta noite? Você tem frequentado os cultos de oração? Você tem orado na sua casa diariamente como uma prática, não somente como remédio? Porque a oração hoje tem sido ensinada nas igrejas que é um remédio. A oração não é um remédio. A oração deve ser uma disciplina para nós. Por que eu falo oração remédio? Porque eu só tomo remédio quando eu estou com dor. Estou com dor de cabeça, eu vou lá tomar a dor, ou meus latinos, tantos remédios. Estou lá com dor de barriga, vou lá e tomo remédio. E assim é a oração para a maioria. Ah, estou triste, então vou orar. Ah, estou com uma dor, agora eu vou orar. Ah, está tudo bem, estou orando. Ah, começou a passar problema no casamento ou no serviço, agora eu vou orar. Então a oração se torna um remédio. Para nós, irmãos, a oração não deve ser um remédio. A oração deve ser uma prática diária. Jesus praticava a oração todos os dias. Daniel orava 3 vezes ao dia, ele clamava a Deus, e mesmo sob uma sentença de morte, ele continuou no seu propósito com Deus de oração. Deus age pela oração, irmãos. Muitas das vezes nós estamos achando que Deus vai agir pela nossa cara de coitado, não. É pela tua oração. Não desanime. Persevera na oração. Eu já orei um dia, eu já fiz uma campanha, eu já fiz 2 campanhas, eu já orei uma semana e Deus não fez nada. A palavra de Deus para você hoje é: continua orando, porque Deus age para aqueles que perseveram e têm fé no seu agir e no seu operar. Continue orando. Daniel ficou 21 dias ininterruptamente orando até que Deus lhe mandasse a resposta. Não porque Deus não tinha ouvido, mas porque havia principados que estavam impedindo a resposta de chegar até Daniel. Quem sabe existem espíritos imundos, existem circunstâncias que são como muralhas, mas através da oração, nessa noite, as muralhas vão cair da tua vida. Através da oração. Havia uma peleja em Israel. Josué, com o exército israelita lutando contra os amalequitas. E havia um intercessor no monte, Moisés. E enquanto Moisés estava com a mão levantada, orando e intercedendo, Josué prevalecia. Mas quando Moisés abaixava a mão, os amalequitas prevaleciam. Então, enquanto você estiver com as mãos levantadas, orando, acreditando em Deus, não murmurando, não desanimando, não blasfemando, mas continuando orando, buscando, crendo no invisível, crendo no sobrenatural, a vitória vai estar prevalecendo na sua vida. As bênçãos de Deus, a batalha vai estar sendo vencida. Mas é pela oração. Jesus, antes de enfrentar a maior batalha do seu ministério, a cruz, ele passou a noite no Getsemane, orando, chorando e derramando gotas de sangue. Nenhum de nós temos a noção de imaginar o que aquela intercessão, aquela oração intercessória foi. Nenhum de nós sentimos a dor de Deus nas entranhas da Índia, como Jesus sentiu. A dor de Deus, como Jesus sentiu ali no seu sangue, a ponto da dor ser tão forte, a angústia ser tão forte, que a ciência diz que os poros dele se estouraram, misturando com os vasos sanguíneos, que são quase microscópicos, então fazendo o suor dele se transformar em sangue. Nenhum de nós imaginamos o que é isso. Para você ver o tamanho da profundidade que é a vida de oração, irmãos. Jesus era o Filho de Deus, Jesus tinha todo o poder, mesmo assim nos ensinou com o seu exemplo. João capítulo 10 ele disse: eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. Então eu estou mandando aqui você seguir o exemplo de nenhum de nós, eu estou mandando você seguir o exemplo de Jesus, o maior intercessor, aquele que, mesmo que pregava o dia inteiro, chegava a cansar. A Bíblia diz que às vezes ele não tinha tempo para comer, tamanha era a multidão que oculcionava ao seu redor. Mesmo assim, ele se retirava para o lugar do deserto. Ele falava para os discípulos: olha, pega o barco e vai embora. E ficava para orar, para ter um contato, um relacionamento, para ser renovado na presença de Deus. Então, ore, irmãos. Na oração, Deus vai operar na sua vida, vai remover o seu trauma, a sua angústia, vai renovar suas forças, vai te fortalecer, vai te dar dons espirituais, vai abrir tua visão, vai repreender o inimigo e vai fazer grandes obras na sua vida. Porque quando ele opera, e ele opera pela oração, ninguém pode impedir. Aleluia. Deus não precisaria da nossa oração para operar, mas ele, na sua soberania, escolheu agir em resposta às nossas orações. Há uma frase muito poderosa que diz:
A oração move as mãos daquele que move o mundo. A oração, irmãos. Então Deus conta conosco nesta noite, conta com a nossa oração, com a nossa intercessão pela salvação de almas, de família, para que Ele possa operar e agir. Você não está conseguindo agir com a sua força. Eu estou falando aqui de Deus. Eu não estou falando aqui da força política, da força do conselho do homem, da força do dinheiro, nem da força dos amigos. Eu estou falando da força maior, do Todo-Poderoso de Deus. Então quando você ora, Deus intervém na sua causa. E aquilo que para você é impossível, torna-se possível pela fé no poder de Deus. Meu filho não tem mais jeito. Minha casa aqui já não tem mais jeito. Pela oração e pela fé, tem jeito. Tem resposta, tem solução. Porque Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que faz maravilhas. Como Deus opera? Pela obediência. Repete aí, pela obediência. A obediência. Obediência é o que, irmãos? A minha vontade, a minha palavra, não. Obediência à sua palavra. Obediência aos seus mandamentos. Ou seja, Deus opera pela obediência. Deus manda se calar, a pessoa fala. Deus manda falar, a pessoa se cala. Deus manda orar e interceder, a pessoa não ora e não intercede. Deus manda sair e evangelizar, em vez da pessoa sair e evangelizar, ela se retira para orar e interceder. Obediência, irmãos, ao Espírito de Deus. Obediência ao Espírito de Deus na nossa vida. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeite-se a Deus. Obedeça a Deus. Chegue-se a Deus. Obedeça a sua palavra. Paulo, ele tinha algo lindo no seu coração, o propósito de pregar e evangelizar. E ele queria para um lado. Mas então ele vai dormir, tem uma visão e diz: passa a Macedônia e nos ajuda. Então ele entendeu que aquilo era um plano de Deus. E ele muda a sua intenção, que era boa. Era ir pregar o evangelho numa terra para ir para outra terra. Porque Deus estava guiando ele. E se Paulo fosse um desobediente ao Espírito de Deus, será que o nome dele estaria nos registros sagrados? Será que as cartas dele estariam na palavra de Deus? Então, irmãos, devemos obedecer ao Senhor. Obedecer para que Ele opere nas nossas vidas. Volta a falar de Pedro. Jesus disse: lança, Pedro, a rede aqui. Na sua direita ele lançou, a rede veio e Pedro fala: não, Senhor, aqui eu acho que não vai ter nada. Eu vou lançar ali. Não haveria o milagre de Deus. Não haveria a resposta de Deus. Então precisamos de obediência à palavra de Deus. O fogo só desce do céu em altar consertado. Elias primeiro precisou consertar o altar para que depois o fogo descesse. Ele precisou primeiro restabelecer o culto a Deus, os padrões da obediência, para que o fogo descesse. Queremos que o fogo desça na nossa vida, desça na nossa família, lá no nosso trabalho. Então precisamos obedecer o princípio de Deus. Obedecer. Casamento. Obediência. É o princípio de Deus. Não adianta só orar para Deus abençoar o casamento e não obedecer os princípios da sua palavra quanto ao casamento. O que a palavra de Deus diz no casamento? Para o homem e para a mulher: marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Mulheres, se sujeitarem aos seus maridos, como a igreja é sujeita a Cristo. E tem muitos mais outros versículos que eu poderia estar usando aqui. Como que eu quero que Deus salve meu pai e minha mãe, se a palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe? E a pessoa não honra, não obedece, dá mau testemunho. Então precisamos de obediência. Deus, eu vou fazer uma campanha porque eu quero que Deus me exalte no meu trabalho. Mas não tem obediência, se falta, dá nó, vai fazer o serviço, faz de qualquer jeito, é sempre o pior, sempre dá desculpa. Deus age pela obediência, mas pode até ser dura essa palavra no meio de você estudar. Mas se você colocar em prática no teu serviço, na tua família, no teu ministério, pode ter certeza, outro dia você vai estar aqui contando testemunho que Deus honrou você, te ajudou, te exaltou, te abençoou, porque você honrou o compromisso com Ele, foi obediente. Essa é linda. Como Deus opera? Pela graça. Pela graça. O que é graça? Favor imerecido. Nenhum de nós merecíamos, irmãos. A bem da verdade é essa. Embora hoje nas igrejas modernas
não se prega mais isso, mas se você estudar e observar a palavra de Deus é clara dizendo, em Salmo 51, que nós nascemos em pecado nos concedeu a nossa mãe. A palavra de Deus é clara em Romanos capítulo 3, que diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, se você for no velório, eu faço um desafio a você, vai no velório e pergunta se a pessoa que estava lá, que morreu, é claro que não vamos fazer isso, se ela foi para o céu ou foi para o inferno. Todo mundo vai para o céu. E por que vai para o céu? Você pergunta para o céu. Porque aquela pessoa foi uma pessoa boa. Ela não fez mal para ninguém. Ela não prejudicou ninguém. Então essa é a nossa concepção que recebemos dos nossos pais, que receberam dos seus avós, bisavós, e veio de geração em geração. Mas a concepção bíblica de Jesus é o seguinte. Jesus fala assim em Mateus para nós. Olha, vocês que são maus, ele está dizendo para os homens, para as mulheres, vocês dão boas coisas aos seus filhos. Se o teu filho te pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Se te pedir um peixe, você não vai dar uma cobra. Quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então a Escritura é clara. Ela declara que todos pecaram, que nasceram já no pecado, que a tendência do orgulho, do egoísmo, da inveja desde o ventre das suas mães, já nasceram com desejo pecaminoso. Tanto que mesmo depois que nos convertemos, a Bíblia manda crucificarmos a velha natureza, provando que a nossa natureza carnal, ela é animal, terrena e demoníaca. Por isso Jesus disse em João, no 3º capítulo, que aquele que não nascer de novo, não herdará o reino dos céus, não entrará na vida eterna. Então é prova clara, irmãos, que todos nós estamos destituídos e somos carentes da glória de Deus. Precisamos da graça de Deus. Somos aquele ladrão da cruz, do lado direito, criminosos. Porque muitos julgam aquele ladrão, olha, aquele ladrão foi salvo, mas ele é um assassino. Como que Jesus pode salvar ele na última hora, se ele fez mal a vida inteira? Porque a morte de crucificação, irmãos, os romanos só matavam os piores criminosos. Mas aquele criminoso estava ali na direita da cruz. Ele olha para o meio e diz, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A graça olha para ele e diz, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Você não fez nada, é verdade, você só pisou na bola, só pecou, mas como você está crendo em mim, está aceitando o meu reino, hoje você vai estar comigo no paraíso. Isso é graça, irmãos. Deus salvar um pecador, Deus salvar um perdido que estava nas drogas, na prostituição, no pecado, Deus salvá-lo, regenerá-lo e transformar ele numa nova criatura. Isso é graça de Deus. Nenhum de nós merecíamos, mas Deus que opera pela graça tem nos abençoado. A graça de Deus, irmãos, vai alcançar a tua casa nesta noite. A graça de Deus vai alcançar a tua vida nesta noite. Quem sabe você está aqui dizendo, eu não mereço, eu sou pai, eu sou pecador, nem digno de estar sentado aqui eu sou. Assim diz o Senhor para você, por tu reconheceres que é pecador, por tu reconheceres que não és nada, eu vou agir na sua vida pela minha graça maravilhosa, porque eu dei o meu filho para morrer na cruz, para te salvar dos teus pecados. Note bem, Cristo morreu na cruz, não foi para nos salvar do inferno. Porque a maioria hoje que aceita Jesus para não ir para o inferno. Cristo morreu na cruz para nos salvar do nosso pecado, da nossa natureza má, corrupta, pecaminosa. O inferno é consequência da nossa natureza. Mas Cristo morreu na cruz para nos salvar do pecado, para irmos para o céu. Porque no céu não entra pecado. Então, pela sua graça, Ele morre na cruz para nos purificar, para nos dar uma nova natureza, dar o seu Espírito Santo, para que um dia estejamos com Ele eternamente nos céus, desfrutando de todas as bênçãos e plenitudes de Cristo Jesus, que são infinitas, eternas e maravilhosas. Graça de Deus. Ninguém merece ir para o céu. A grande verdade que está oculta para a maioria. Ninguém merece ser salvo. Ou você nunca cometeu uma mentira na sua vida, ou você nunca omitiu alguma coisa. Porque a Escritura fala, irmãos, que Deus é Deus de perfeição. A lei mandava o homem ser perfeito. O homem não conseguiu obedecer à lei de Deus. A lei de Deus só mostrou ao homem que ele era culpado e pecador, porque o homem não conseguia. E mesmo se ele obedecesse,
99% da lei de Deus, e desobedecesse um, lá na carta de Tiago diz, se você obedecer vários, mas não cumprir um, você já é culpado de todos. Lá no texto da campanha do jovem rico, o jovem rico guardava todos os mandamentos, mas havia avareza, então ele era culpado e não poderia estar no reino dos céus. Então, irmãos, o padrão de Deus é a perfeição. Como nós não somos perfeitos, então Deus age pela sua graça. Por isso a morte de Jesus foi terrível na cruz, porque na cruz ele estava morrendo a nossa morte. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Toda a ira de Deus, toda a justiça de Deus e juízo de Deus quanto o pecado de toda a humanidade estava sendo derramado nele. Por isso a morte da cruz é uma das mortes mais terríveis, agonizantes e sofredoras que existe. Porque toda a ira de Deus, que é amor, mas que é justiça também, estava sendo despejado no próprio Filho, a qual ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? O Filho de Deus suportou a ira de Deus, para nós hoje colhemos o amor de Deus. O Filho de Deus carregou uma cruz de espinho na sua cabeça, para hoje nós temos a promessa de receber uma coroa de glória lá na vida eterna. O Filho de Deus, irmãos, pela sua graça, deu a sua vida na cruz para nos salvar. Esse é o maior presente, é o maior operário, é o maior agir de Deus que nós podemos ter na nossa vida, é a salvação, é a vida eterna. E se nós temos Ele, temos tudo. E se nós não temos Ele, podemos ter tudo, ter cura, ter saúde, prosperidade, mas na verdade não temos nada e somos os mais miseráveis da terra, porque a salvação é o principal, o reino de Deus é o principal. Na cruz, o Filho de Deus é imolado pelos nossos pecados. Deus é um Deus justo, por isso Ele julgou nossos pecados em Jesus. Ele julgou. Você que é homem, você que é mulher. Se um pedófilo abusa do teu filho, abusa da tua filha, o que você vai pensar em fazer com ele? Você que é homem carnal, fraco e débil. Você que é amor. O seu amor pelo seu filho vai fazer o quê? Vai fazer você ter justiça e juízo sobre o pecador. Então, o próprio amor de Deus, porque Deus é amor, Ele não vai poder suportar o mal. Então, por isso a Bíblia diz: uns vão para a vida eterna e os maus irão para a condenação eterna. Porque um Deus bom vai eliminar, vai extirpar, vai julgar e mandar justiça sobre o mal. Isso é claro para todos. Até nós que somos seres humanos entendemos isso. Deus age pela sua graça. E para terminar esta parte, Deus age pela sua soberania. Ou seja, Deus usa quem Ele quer. Deus escolhe quem Ele quer. Deus faz como Ele quer. E cabe do homem que contente com o seu Criador. Deus escolhe quem Ele quer, irmãos. Se Deus quiser eu escolher uma criança para subir aqui e vir pregar no meu lugar e ter uma unção sobre ele, e fazer, Ele faz. Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer. Se Deus quiser pegar uma pessoa de fora lá agora, passando na porta, converter ele por um milagre sobrenatural, como fez com Saulo de Tarso, e colocar ele aqui para pregar, e pregar muito melhor que todos nós juntos, com muito mais unção do que todos nós juntos, Ele faz. Ele é Deus. Glória a Deus por isso, porque Ele é soberano. Isso prova que quem está no controle dessa terra não é Satanás. Quem está no controle dessa terra não é o homem caído, não são os políticos, não é a mídia, não é também a religião. Quem está no controle dessa terra e quem governa e domina sobre tudo é o Deus soberano. O Deus soberano. Satanás pode até dizer que ele é, que ele faz, como lá em Jó capítulo 1. A reunião dos filhos de Deus, dos anjos, estão no céu com Deus. De repente chega ali o intruso Satanás. Deus olha para ele e diz: Satanás, de onde você vem? Eu venho de rodear e passear pela terra. Ele está querendo dizer: olha, Senhor, lá na terra eu passeio, eu rodeio na vida dos homens, eu faço o que eu quero lá. Mas Satanás, você se esqueceu do meu servo Jó. Ah, Senhor, mas eu não posso tocar. O Senhor cercou ele com as bênçãos, com a tua proteção. Nem eu posso passear. Lá na casa de Jó não posso passear. Lá na casa de Jó não posso mexer, porque o Senhor guarda ele. Para provarmos que Satanás, para tocar na vida daquele que é fiel, na vida daquele que serve a Deus, ele precisa da permissão de Deus. Satanás pode passear lá fora, pode passear lá no mundo, mas na minha e na sua vida ele não tem poder para passear, nem para habitar, nem para tocar, pois aquele
não toca, é protegido, é guardado pelo Deus soberano, pelo Deus todo-poderoso. O que abrange o operar de Deus? O operar de Deus abrange tudo, irmãos, todas as áreas da nossa vida. Deus pode operar para nos abençoar na natureza, Deus pode operar na chuva, Deus operou na natureza abrindo o mar para o povo passar, Deus operou na natureza mandando chuva quando Elias orou, Deus operou de várias formas, transformando pela química água em vinho, Deus opera de maneiras poderosas, Deus ressuscita mortos, faz maravilhas, salva famílias inteiras de uma vez só. Deus, Ele pode operar na sua vida, nos teus sentimentos, na tua vida profissional, na tua vida conjugal, nos teus filhos, na tua família, porque o operar de Deus, Ele abrange todas as áreas da nossa vida. Ele está interessado em todas as áreas, em operar para trazer salvação e para o seu nome ser glorificado. Características do operar de Deus. Características. Deus opera e a característica do operar dele é onipotente, ou seja, todo-poderoso. Não há nada difícil para Deus fazer. Não há nada impossível que Deus não possa fazer. Os apóstolos, quando ouviram que Jesus falou, olha, quão dificilmente entrarão os ricos no reino dos céus. Em verdade vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então os discípulos se escandalizam. Ele disse, mas Senhor, como então que nós seremos salvos? Jesus olha para eles e diz, olha, o que é impossível para vocês, Pedro, Tiago, João, Tomé, é possível para Deus. Esse é o contexto do texto desta campanha. Ou seja, a nossa salvação ela é tão impossível de acontecer porque somos pecadores, que só Deus pode fazê-la. Ele torna o impossível verdadeiro e real. Ou seja, levar o pecador ao céu pela justiça, pelo sangue e pela obra redentora do Calvário e pela ação regeneradora do teu Espírito Santo na vida de todo aquele que crê e que se quer de uma maneira toda poderosa. Deus, a característica do operar de Deus é justa, ou seja, Deus opera de uma maneira justa. Não é como o homem. O homem opera na terra de maneira injusta. Ele faz de maneira injusta. Ele exalta talvez pessoas que não mereciam ser exaltadas. Ele mata pessoas inocentes e exalta pessoas culpadas. O sistema que vivemos é assim. A justiça humana, infelizmente, que vivemos é assim. Privilegia os que têm dinheiro, os que nada têm, são mais tocados pela justiça. Por quê? Porque o operar da justiça humana, do homem, dos demônios, é injusto. Mas o operar de Deus é justo. Por isso, como disse a nossa irmã missionária, não espere nada do homem, porque o homem é injusto. O homem falha, o homem se esquece. Mas espera nessa noite do Deus justo, do Deus que é fiel. Aleluia. Jesus fala na parábola de orar, e ele diz assim, olha, como aquela viúva, que ela tanto importunou o juiz, e Deus atendeu a sua causa, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, não vai operar na causa, não vai agir e fazer justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. O operar de Deus é justo, irmãos. Quem planta, colhe, quem trabalha, recebe. Por isso eu disse para os irmãos devem orar, ler a palavra, por quê? Porque Deus é justo. Aquele que mantém a sua vida de oração, sua vida no altar, Deus vai derramar mais azeite, mais força sobre a vida dele. E aquele que é negligente, vai lhe faltar o azeite, porque Deus é justo no seu operar. Deus é justo. O homem é justo, Deus é justo. Mais uma característica do operar de Deus é glorioso. Deus sabe como trabalhar de forma gloriosa. Um dos grandes milagres que trouxe glória para Deus é a abertura do Mar Vermelho. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas quando aquele mar se abre, eles passam, depois os egípcios vão e morrem, então Israel canta o nome do Senhor e vê as maravilhas do operar glorioso de Deus, dizendo que só Ele é o Senhor, que Ele faz perecer o cavalo e o seu cavaleiro, porque do Senhor é a guerra, o Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. Então o operar de Deus ele é glorioso, irmãos. Se você acha que é glorioso o operar do homem, a pessoa ganhar na Mega Sena, ou a pessoa ser contemplada, ou ser elogiada por alguém, você ainda não conhece Deus. Porque se o homem é bom para impressionar, imagine o Deus Todo-Poderoso. Quando Ele opera, é de forma gloriosa, que fica
fica notório aos homens que foi Deus que fez, que foi Deus que fez o milagre, que operou e que abençoou, e o homem não consegue entender os planos de Deus. O agir de Deus, ele é santo. O que é um agir santo? É um agir separado. Não é como o agir do homem, mas é um agir santo, ou seja, que vai promover a santidade da sua glória, a santidade do seu louvor, a santidade do seu nome. O agir de Deus, o operar de Deus, é um operar santo. Por isso a Bíblia diz: sede vós santos, porque o vosso Pai é santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, um dos operários de Deus na nossa vida é nos conduzir à santificação, nos conduzir a sermos transformados de glória em glória à imagem do Filho Jesus. Isso é cristianismo. Por que vimos na igreja? Somente para ouvir uma palavra e depois ir embora? Não. Nós viemos até a igreja para ouvir a palavra de Deus, para que o Espírito Santo transforme nossas palavras, nossas atitudes, nossa vida à semelhança do Filho de Deus. Para ser manso e humilde de coração, para ser humilde, para amar uns aos outros, para perdoar como Ele nos perdoou. Isto é o Evangelho. Isto é a mensagem do Evangelho. Amar os seus inimigos. Só um Deus Santo pode fazer isso na nossa vida. E por que devemos amar nossos inimigos? Você vai se escandalizar com a resposta agora. Porque Deus nos amou. Nós que éramos seu inimigo, porque pecamos. E todos aqueles que amam o mundo são inimigos de Deus, como diz a Bíblia. A inclinação da carne, Romanos capítulo 8 diz, é inimizade contra Deus. Então nós éramos inimigos de Deus. Deus mandava chuva sobre nós, justos e injustos. Deus faz nascer o sol sobre os bons e sobre os ruins. Ou seja, Deus é o maior exemplo de amor aos inimigos. Ao fato dele suportar tantos e tantos escândalos, pecados hediondos como a pedofilia, como a disseminação da pornografia, do homossexualismo, o roubo que há na política, até mesmo na religião. Deus suporta todos esses inimigos por amor. Então nós temos este mesmo exemplo para amar nossos inimigos. Amar quem te fez mal, perdoar quem te ofendeu, abençoar quem te amaldiçoou. Esta é a ordem do Evangelho. Só um Deus Santo pode operar em nosso coração, que é inclinado à vingança, ao orgulho. Só um Deus Santo pode fazer isso. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. É a ordem do Evangelho, Romanos capítulo 12. Essa aqui eu não vou explicar muito, porque não tenho que explicar. Característica do operar de Deus: misterioso. É misterioso. Eu só vou usar um versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. José foi para a cadeia, mas foi um mistério de Deus para abençoar ele no futuro. Jesus foi para a cruz, mas não foi para a sua ruína. Foi para que na cruz Deus lhe exaltasse e lhe desse um nome acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Deus opera de uma maneira misteriosa. Jó teve que perder tudo pelo mistério de Deus. Nós não entendemos. Nem Deus explica para Jó por que ele permitiu Satanás tocar na vida dele e matar os seus filhos. Deus é um Deus misterioso. As coisas reveladas pertencem a nós. As coisas misteriosas e encobertas pertencem a Deus. Então tem muita atuação de Deus em nossa vida que não vamos entender. Não adianta questionar, não adianta perguntar para o pastor, talvez. Não adianta querer entender. Somente no céu nós vamos entender como Ele é e vamos ver como Ele faz. Mistérios. Uma das características do operar de Deus. Deus opera de uma maneira sábia. Deus não é tolo, Deus não é precipitado, Deus não age nem antes nem depois. Ele vem na hora certa. Tem uma canção do Voz da Verdade que diz que Ele tarda, mas não falha. Pode ser até para a ótica humana, mas a ótica certa destina de vir a ser. Deus não tarda nem falha. Chega na hora certa. Ele chega na hora certa, porque Ele é sábio, sabe como agir. Deus, a característica do operar de Deus é amor, ou seja, Ele opera por amor. Ele opera para nos conduzir à salvação e para nos abençoar e nos dar vida com abundância. Aleluia. Aleluia. Agora a última parte dessa mensagem. Quem pode impedir seu agir? Como a nossa irmã aqui disse já. Quem pode impedir o seu agir? Quem pode nos separar do amor de Cristo hoje? A morte, a angústia, a espada, a perseguição. O apóstolo Paulo vai mais fundo ainda. Nem anjos podem me separar do amor de Deus.
Nem Miguel nem Gabriel. A juntar os dois, não podem me separar do amor de Deus. Não podem. Jó disse algo muito lindo. Ele disse assim: ainda que ele, Deus, me mate, mesmo assim nele eu vou esperar. Depois ele vai dizer outro versículo: eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará na terra. Então essa deve ser a nossa fé. Nada nos pode separar do amor de Deus. Quem pode impedir o agir de Deus na sua vida? Homens não podem tirar você do amor de Deus. Demônios também não podem. Pecado, se você está em Cristo, o pecado é removido, também não pode. Circunstâncias, momentos difíceis da vida, de tempestade, também não pode pedir, porque se ele está no barco, ele manda a tempestade se acalmar, porque ele tem poder. Ele tem poder. Morte pode impedir o agir de Deus? Não. Porque a morte para o ímpio é o fim de tudo e o juízo final. Mas a morte para o cristão é o passaporte para o céu. Mude diz assim: olha, quando vocês olharem no jornal e verem a notícia, Mude está morto, não acreditem nela, porque neste dia estarei mais vivo do que nunca. John Wesley, na beira da morte, quando ele estava morrendo, ele clama: o melhor de Deus eu ainda não vivi nessa terra, o melhor de Deus está por vir, porque a nossa esperança não é aqui agora, mas Cristo em nós é a esperança da glória, como disse Paulo. Ou seja, nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. Nada, nem ninguém pode impedir o agir de Deus. Amém? Vamos colocar em pé, fazer uma oração nesta noite. Deixa Deus agir, operar e trabalhar na sua vida. Motivo de alegria, estamos aqui com os irmãos pela primeira vez. E creio que Deus tem coisas especiais para nós nesta noite. Amém? Quantos creem nesta noite? Amém? Irmãos, que tem a palavra de Deus, o livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 43, verso 11. O Deus do impossível, que quando Ele opera, ninguém pode impedir. Isaías, capítulo 43, versículo 11, 12, e o de número 13. Diz assim a palavra de Deus. Isaías 43, versículo 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei. Eu o fiz ouvir, e Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo, operando, eu, quem impedirá? Amém, queridos? Amém. Podemos assentar nesta noite. Aleluia. Esse texto todos conhecem. Eu creio que todos que estão aqui, pelo menos uma vez, já ouviram esse texto, já leram esse texto da palavra de Deus. É um texto que sempre os cristãos citam ele quando estão passando por lutas ou por dificuldades, ou quando até mesmo algum irmão chega até nós para falar de alguma dificuldade, e é um dos textos que usamos para consolar este cristão ou este irmão, esta irmã. Operando Deus, operando eu, quem impedirá? É certo que Deus opera. O próprio profeta Isaías disse, no capítulo 64, versículo 4, que desde a antiguidade não se viu, não se ouviu com os ouvidos, não se viu com os olhos, nem se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. No Evangelho, Jesus estava pregando, e os fariseus começaram a reclamar, por causa de uma acusação contra Jesus, dele não guardar o sábado. Então Jesus olha para os fariseus e diz: olha, eu trabalho até agora porque o meu Pai trabalha também. Então nós aprendemos, irmãos, que Deus é um Deus que trabalha, é um Deus que age, é um Deus que opera, é um Deus que faz maravilhas, é um Deus que não está parado, não é um Deus que está sentado num trono somente observando a terra, observando os moradores da terra,
somente para ver o que vai acontecer. Não é um Deus também que está sentado no trono, que até observa as coisas que acontecem, mas não tem poder para interferir, ou não tem poder para fazer se sobressair a sua eterna vontade, não. O Deus a qual nós servimos é um Deus todo-poderoso, soberano e maravilhoso, e Ele opera e Ele faz conforme lhe apraz, Ele age. Nosso irmão Jó disse no capítulo 42, para Deus assim: bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Querido, o teu pensamento pode ser impedido, o meu pensamento pode ser impedido, o meu sonho, a minha vontade, o seu sonho, a sua vontade podem ser impedidos, mas a vontade, o plano, o propósito de Deus, ninguém pode impedir, ninguém pode tirar das suas mãos quando Ele acabar. A grande questão desse texto é como Deus opera. Como Deus opera, queridos? Tem algumas coisas que são instrumentos para que Deus possa operar. Como Deus opera? Deus opera pela palavra. Sabia disso? Nosso irmão Paulo disse em Romanos que a fé vem pelo ouvir a pregação, a palavra de Cristo. Portanto, para que Deus opere em nossas vidas, precisamos ler a palavra, precisamos ouvir a palavra. Apocalipse 1,3 diz: bem-aventurados são aqueles que ouvem, guardem, e aqueles que leem as palavras deste livro, porque o tempo está próximo. Leia a palavra de Deus na sua casa, leia a Bíblia Sagrada. Deus não nos deu este livro somente para nos lembrarmos que Ele existe na hora de vir a um culto à noite, não. Deus nos deu a sua palavra para que nós comamos, para que nós se alimentamos dela, porque Jesus disse em Mateus 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus opera pela palavra, por isso você alimente a sua fé, alimente a sua vida espiritual pela palavra. Deus opera pela palavra, querido. Os discípulos estão lá, tentam pescar a noite inteira, não conseguem pescar. Então Jesus, olha, empresta esse barco para mim aqui. Eles emprestam para Jesus, Jesus começa a pregar à beira da praia para aquela multidão. Depois Jesus chama os apóstolos e diz: olha, vamos lá para o meio do mar, vamos pescar. Então Pedro disse: mas mestre, a noite inteira nós tentamos e não conseguimos nada, mas vamos. E eles foram. E chegando ali, Jesus disse: olha, lança a rede à direita. Então Pedro disse: olha, Senhor, segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. Deus opera pela sua palavra. João capítulo 10, Lázaro estava morto. Capítulo 11, Lázaro estava morto. Então Jesus, pela sua palavra, diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai para fora. A criação dos céus e da terra, uma das maiores operações de Deus, pela sua palavra. Os céus e a terra que agora existem, os mundos, foram feitos pela palavra de Deus. Olha aqui, ó. No princípio criou Deus o céu e a terra. E como que Ele criou? Foi com as mãos? Não. Foi com os pés? Não. Foi com a sua palavra. E disse Deus: haja luz e houve luz. Por isso tem a familiaridade, tem a intimidade com o livro de Deus, a palavra do Senhor. Tem intimidade com esta palavra. Busque ler esta palavra. Bem-aventurado, felizes são aqueles que pautam a sua vida na palavra de Deus, porque é um dos meios que Deus opera na nossa vida. É pela sua palavra. Não é pelo meu pensamento, não é pelo seu pensamento, não é pela nossa filosofia que eu faço comigo no paraíso. Você não fez nada, é verdade, você só pisou na bola, só pecou, mas como você está crendo em mim, está aceitando o meu reino, hoje você vai estar comigo no paraíso. Isso é graça, irmãos. Deus salvar um pecador, Deus salvar um perdido que estava nas drogas, na prostituição, no pecado. Deus salvá-lo, regenerá-lo e transformar ele numa nova criatura. Isso é graça de Deus. Nenhum de nós merecíamos, mas Deus que opera pela graça tem nos abençoado. A graça de Deus, irmãos, vai alcançar a tua casa nesta noite. A graça de Deus
vai alcançar a tua vida nesta noite. Quem sabe você está aqui dizendo, eu não mereço, eu sou pai, eu sou pecador, nem digno de estar sentado aqui eu sou. Assim diz o Senhor para você, por tu reconheceres que é pecador, por tu reconheceres que não és nada, eu vou agir na sua vida pela minha graça maravilhosa, porque eu dei o meu filho para morrer na cruz, para te salvar dos teus pecados. Note bem, Cristo morreu na cruz, não foi para nos salvar do inferno, porque a maioria hoje que aceita Jesus para não ir para o inferno. Cristo morreu na cruz para nos salvar do nosso pecado, da nossa natureza má, corrupta, pecaminosa. O inferno é consequência da nossa natureza, mas Cristo morreu na cruz para nos salvar do pecado, para irmos para o céu, porque no céu não entra pecado. Então, pela sua graça, Ele morre na cruz para nos purificar, para nos dar uma nova natureza, dar o seu Espírito Santo, para que um dia estejamos com Ele eternamente nos céus, desfrutando de todas as bênçãos e plenitudes de Cristo Jesus, que são infinitas, eternas e maravilhosas. Graça de Deus. Ninguém merece ir para o céu. A grande verdade que está oculta para a maioria: ninguém merece ser salvo. Ou você nunca cometeu uma mentira na sua vida, ou você nunca omitiu alguma coisa. Porque a Escritura fala, irmãos, que Deus é Deus de perfeição. A lei mandava o homem ser perfeito. O homem não conseguiu obedecer à lei de Deus. A lei de Deus só mostrou ao homem que ele era culpado e pecador, porque o homem não conseguia. E mesmo se ele obedecesse 99% da lei de Deus e desobedecesse lá na carta de Tiago diz: se você obedecer vários, mas não cumprir você já é culpado de todos. Lá no texto da campanha do jovem rico, o jovem rico guardava todos os mandamentos, mas havia avareza, então ele era culpado e não poderia estar no reino dos céus. Então, irmãos, o padrão de Deus é a perfeição. Como nós não somos perfeitos, então Deus age pela sua graça. Por isso a morte de Jesus foi terrível na cruz, porque na cruz Ele estava morrendo a nossa morte. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Toda a ira de Deus, toda a justiça de Deus e juízo de Deus quanto o pecado de toda a humanidade estava sendo derramado nele. Por isso a morte da cruz é uma das mortes mais terríveis, agonizantes e sofredoras que existe. Porque toda a ira de Deus, que é amor, mas que é justiça também, estava sendo despejado no próprio Filho, a qual ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? O Filho de Deus suportou a ira de Deus, para nós hoje colhemos o amor de Deus. O Filho de Deus carregou uma cruz de espinho na sua cabeça, para hoje nós temos a promessa de receber uma coroa de glória lá na vida eterna. O Filho de Deus, irmãos, pela sua graça, deu a sua vida na cruz para nos salvar. Este é o maior presente, é o maior operário, é o maior agir de Deus que nós podemos ter na nossa vida, é a salvação, é a vida eterna. E se nós temos Ele, temos tudo. E se nós não temos Ele, podemos ter tudo, ter cura, ter saúde, prosperidade, mas na verdade não temos nada e somos os mais miseráveis da terra, porque a salvação é o principal, o reino de Deus é o principal. Na cruz, o Filho de Deus é imolado pelos nossos pecados. Deus é um Deus justo, por isso Ele julgou nossos pecados em Jesus. Ele julgou. Você que é homem, você que é mulher, se um pedófilo abusa do teu filho, abusa da tua filha, o que você vai pensar em fazer com ele? Você que é homem carnal, fraco e débil, você que é amor, o seu amor pelo seu filho vai fazer o quê? Vai fazer você ter justiça e juízo sobre o pecador. Então, o próprio amor de Deus, porque Deus é amor, Ele não vai poder suportar o mal. Então, por isso a Bíblia diz: uns vão para a vida eterna e os maus irão para a condenação eterna. Porque um Deus bom vai eliminar, vai estivar, vai julgar e mandar justiça sobre o mal. Isso é claro para todos. Até nós que somos seres humanos entendemos isso. Deus age pela sua graça. E para terminar esta parte, Deus age pela sua soberania. Ou seja, Deus usa quem Ele quer. Deus escolhe quem Ele quer. Deus faz como Ele quer.
e capo do homem que contende com o seu Criador. Deus escolhe quem Ele quer, irmãos. Se Deus quiser, eu escolher uma criança para subir aqui e vir pregar no meu lugar, ter a maldição sobre ele e fazer, Ele faz. Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer. Se Deus quiser pegar uma pessoa de fora lá agora, passando na porta, converter ele por um milagre sobrenatural, como fez com Saulo de Tarso, e colocar ele aqui para pregar, e pregar muito melhor que todos nós juntos, com muito mais unção do que todos nós juntos, Ele faz. Ele é Deus. Glória a Deus por isso, porque Ele é soberano. Isso prova que quem está no controle dessa terra não é Satanás. Quem está no controle dessa terra não é o homem caído, não são os políticos, não é a mídia, não é também a religião. Quem está no controle dessa terra e quem governa e domina sobre tudo é o Deus soberano. O Deus soberano. Satanás pode até dizer que ele é, que ele faz, como lá em Jó capítulo 1. A reunião dos filhos de Deus, os anjos estão no céu com Deus. De repente chega ali o intruso Satanás. Deus olha para ele e diz: Satanás, de onde você vem? Eu venho de rodear e passear pela terra. Ele está querendo dizer: olha, Senhor, lá na terra eu passeio, eu rodeio na vida dos homens, eu faço o que eu quero lá. Mas Satanás, você se esqueceu do meu servo Jó. Ah, Senhor, mas nele eu não posso tocar. O Senhor cercou ele com as bênçãos, com a tua proteção. Nele eu não posso passear. Lá na casa de Jó não posso passear. Lá na casa de Jó não posso mexer, porque o Senhor guarda ele. Para provar, irmãos, que Satanás, para tocar na vida daquele que é fiel, na vida daquele que serve a Deus, ele precisa da permissão de Deus. Satanás pode passear lá fora, pode passear lá no mundo, mas na minha e na sua vida ele não tem poder para passear, nem para lidar, nem para tocar, pois aquele que é de Deus, o maligno, Deus Todo-Poderoso opera, mas é pela sua palavra. Glória a Deus. Deus respeita e honra a sua palavra, mais do que a nossa. Não pense você que se Deus tivesse que escolher hoje entre a palavra dele e a nossa vontade ou o nosso pensamento, Deus ficaria com pena de nós e escolheria nosso pensamento. Não. Deus sempre é fiel à sua palavra. Jesus disse em João: a palavra que eu vos tenho pregado vos julgará no último dia. É a palavra de Deus, irmãos. A marca de um discípulo da palavra. Jesus disse assim: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, não é somente frequentar a igreja, não é somente ter carteirinha de crente, não é somente louvar aqui na frente ou pregar, mas é permanecer, é se alimentar, é viver, é praticar a palavra de Deus. Então operar do Deus Todo-Poderoso através do seu Espírito será poderoso na sua vida, mas é pela palavra. Glória a Deus. Como Deus opera? Pela oração. Repita, oração. É um dos meios de Deus operar. Deus tem várias formas de falar conosco, irmãos. O principal é a sua palavra. Mas Deus pode falar conosco em sonhos, usando alguém em profecia, em visões. Deus pode até usar um ímpio para falar alguma frase e aquilo bater no nosso coração. Deus tem multiformes maneiras de falar. A Bíblia diz que Ele usou uma jumenta para falar com Balaão. A Bíblia diz que Ele fala de maneiras espetaculares. A Bíblia diz que até o céu fala. O céu proclama a glória de Deus. Mas a única maneira que nós, seres humanos, mortais, temos de falar com Deus é a oração. É a oração. Um grande puritano, Martin Henry, disse que a Bíblia é a carta de Deus para o mundo. E a oração é a nossa carta para Ele. A Bíblia é a carta de Deus para nós, do seu amor, do seu cuidado e da sua vontade. Mas a oração é a nossa carta, é a nossa resposta. Ou, para ser moderno, é o nosso e-mail, é o nosso telefonema para Ele nos céus. É a oração. Deus age pela oração. Como está a sua vida de oração nesta noite? Você tem frequentado os cultos de oração? Você tem orado na sua casa diariamente como uma prática, não somente como remédio? Porque a oração hoje tem sido ensinada nas igrejas que é um remédio. A oração não é um remédio. A oração deve ser uma disciplina para nós. Por que eu falo oração remédio? Porque eu só tomo remédio quando eu estou com dor. Estou com dor de cabeça, eu vou lá tomar a dor, ou meu Zadina, ou tantos remédios. Estou lá com dor de barriga, eu vou lá e tomo remédio. E assim é a oração para a maioria. Estou triste, então vou orar. Estou com uma dor, agora eu vou orar.
Está tudo bem, estou orando. Ah, começou a passar problema no casamento ou no serviço, agora eu vou orar. Então a oração se torna um remédio. Para nós, irmãos, a oração não deve ser um remédio. A oração deve ser uma prática diária. Jesus praticava a oração todos os dias. Daniel orava 3 vezes ao dia, ele clamava a Deus, e mesmo sob uma sentença de morte, ele continuou no seu propósito com Deus de oração. Deus age pela oração, irmãos. Muitas das vezes nós estamos achando que Deus vai agir pela nossa cara de coitado, não. É pela tua oração. Não desanime. Persevera na oração. Eu já orei um dia, eu já fiz uma campanha, eu já fiz 2 campanhas, eu já orei uma semana e Deus não fez nada. A palavra de Deus para você hoje é: continua orando, porque Deus age para aqueles que perseveram e têm fé no seu agir e no seu operar. Continue orando. Daniel ficou 21 dias ininterruptamente orando até que Deus lhe mandasse a resposta. Não porque Deus não tinha ouvido, mas porque havia principados que estavam impedindo a resposta de chegar até Daniel. Quem sabe existem espíritos imundos, existem circunstâncias que são como muralhas, mas através da oração, nessa noite, as muralhas vão cair da tua vida. Através da oração. Glória a Deus, aleluia. Havia uma peleja em Israel. Josué, com o exército israelita lutando contra os amalequitas. E havia um intercessor no monte, Moisés. E enquanto Moisés estava com a mão levantada, orando e intercedendo, Josué prevalecia. Mas quando Moisés abaixava a mão, os amalequitas prevaleciam. Então, enquanto você estiver com as mãos levantadas, orando, acreditando em Deus, não murmurando, não desanimando, não blasfemando, mas continuando orando, buscando, crendo no invisível, crendo no sobrenatural, a vitória vai estar prevalecendo na sua vida. As bênçãos de Deus, a batalha vai estar sendo vencida, mas é pela oração. Jesus, antes de enfrentar a maior batalha do seu ministério, a cruz, ele passou a noite no Getsemane, orando, chorando e derramando gotas de sangue. Nenhum de nós temos a noção de imaginar o que aquela intercessão, aquela oração intercessória foi. Nenhum de nós sentimos a dor de Deus nas entranhas ainda, como Jesus sentiu. A dor de Deus, como Jesus sentiu ali no seu sangue, a ponto da dor ser tão forte, a angústia ser tão forte, que a ciência diz que os poros dele se estouraram, misturando com os vasos sanguíneos, que são quase microscópicos, e então fazendo o suor dele se transformar em sangue. Nenhum de nós imaginamos o que é isso. Para você ver o tamanho da profundidade que é a vida de oração, irmãos. Jesus era o Filho de Deus, Jesus tinha todo o poder, mesmo assim nos ensinou com o seu exemplo. João capítulo 10 ele disse: eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. Então eu estou mandando aqui você seguir o exemplo de nenhum de nós, eu estou mandando você seguir o exemplo de Jesus, o maior intercessor, aquele que mesmo que pregava o dia inteiro, chegava a cansar, a Bíblia diz que às vezes ele não tinha tempo para comer, tamanha era a multidão que o funcionava ao seu redor. Mesmo assim, eles se retiravam para o lugar do deserto. Ele falava para os discípulos: olha, pega o barco e vai embora. E ficava para orar, para ter um contato, um relacionamento, para ser renovado na presença de Deus. Então, ore, irmãos. Na oração, Deus vai operar na sua vida, vai remover o seu trauma, a sua angústia, vai renovar suas forças, vai te fortalecer, vai te dar dons espirituais, vai abrir tua visão, vai repreender o inimigo e vai fazer grandes obras na sua vida. Porque quando ele opera, e ele opera pela oração, ninguém pode impedir. Aleluia. Deus não precisaria da nossa oração para operar, mas ele, na sua soberania, escolheu agir em resposta às nossas orações. Há uma frase muito poderosa que diz: a oração move as mãos daquele que move o mundo. A oração, irmãos. Então Deus conta conosco nesta noite, conta com a nossa oração, com a nossa intercessão pela salvação de almas, de família, para que Ele possa operar e agir. Você não está conseguindo agir com a sua força. Eu estou falando aqui de Deus. Eu não estou falando aqui da força política, da força do conselho do homem, da força do dinheiro, nem da força dos amigos. Eu estou falando da força maior, do Todo-Poderoso de Deus. Então, quando você ora, Deus intervém na sua causa. E aquilo que para você é impossível, torna-se possível
Meu filho não tem mais jeito. Minha casa aqui já não tem mais jeito. Pela oração e pela fé tem jeito, tem resposta, tem solução. Porque Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que faz maravilhas. Como Deus opera? Pela obediência. Repete aí, pela obediência. A obediência. Obediência é o que, irmãos? A minha vontade, a minha palavra, não. Obediência à sua palavra. Obediência aos seus mandamentos. Ou seja, Deus opera pela obediência. Deus manda se calar, a pessoa fala. Deus manda falar, a pessoa se cala. Deus manda orar e interceder, a pessoa não ora e não intercede. Deus manda sair e evangelizar, e em vez da pessoa sair e evangelizar, ela se retira para orar e interceder. Obediência, irmãos, ao Espírito de Deus. Obediência ao Espírito de Deus na nossa vida. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeite-se a Deus. Obedeça a Deus. Chegue-se a Deus. Obedeça a sua palavra. Paulo, ele tinha algo lindo no seu coração, o propósito de pregar e evangelizar. E ele queria para um lado. Mas então ele vai dormir, tem uma visão e diz: passa a Macedônia e nos ajuda. Então ele entendeu que aquilo era um plano de Deus. E ele muda a sua intenção, que era boa. Era ir pregar o evangelho numa terra para ir para outra terra. Porque Deus estava guiando ele. E se Paulo fosse um desobediente ao Espírito de Deus, será que o nome dele estaria nos registros sagrados? Será que as cartas dele estariam na palavra de Deus? Então, irmãos, devemos obedecer ao Senhor. Obedecer para que Ele opere nas nossas vidas. Volta a falar de Pedro. Jesus disse: lança, Pedro, a rede aqui, na sua direita. Ele lançou, a rede nesse pé. Fala: não, Senhor, aqui eu acho que não vai ter nada. Eu vou lançar ali. Não haveria o milagre de Deus. Não haveria a resposta de Deus. Então precisamos de obediência à palavra de Deus. O fogo só desce do céu em altar consertado. Elias primeiro precisou consertar o altar para que depois o fogo descesse. Ele precisou primeiro restabelecer o culto a Deus, os padrões da obediência, para que o fogo descesse. Queremos que o fogo desça na nossa vida, desça na nossa família, lá no nosso trabalho. Então precisamos obedecer o princípio de Deus. Obedecer. Casamento. Obediência. É o princípio de Deus. Não adianta só orar para Deus abençoar o casamento e não obedecer os princípios da sua palavra quanto ao casamento. O que a palavra de Deus diz no casamento? Para o homem e para a mulher: marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Mulheres, se sujeitai aos seus maridos, como a igreja sujeita a Cristo. E tem muitos mais outros versículos que eu poderia estar usando aqui. Como que eu quero que Deus salve meu pai e minha mãe, se a palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe? E a pessoa não honra, não obedece, dá mau testemunho. Então precisamos de obediência. Deus, eu vou fazer uma campanha porque eu quero que Deus me exalte no meu trabalho. Mas não tem obediência, se falta, dá nó, vai fazer o serviço, faz de qualquer jeito, é sempre o pior, sempre dá desculpa. Deus age pela obediência, mas pode até ser dura essa palavra no meio de você estudar. Mas se você colocar ela em prática no teu serviço, na tua família, no teu ministério, pode ter certeza, outro dia você vai estar aqui contando testemunho que Deus honrou você, te ajudou, te exaltou, te abençoou, porque você honrou o compromisso com Ele, foi obediente. Aleluia. Essa é linda. Como Deus opera? Pela graça. Pela graça. O que é graça? Favor imerecido. Nenhum de nós merecíamos, irmãos. A bem da verdade é essa. Embora hoje nas igrejas modernas não se prega mais isso, mas se você estudar e observar a palavra de Deus é clara dizendo, em Salmo 51, que nós nascemos em pecado nos concedeu a nossa mãe. A palavra de Deus é clara em Romanos capítulo 3, que diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, se você for no velório, eu faço um desafio a você, vai no velório e pergunta se a pessoa que estava lá, que morreu, é claro que não vamos fazer isso, se ela foi para o céu ou foi para o inferno. Todo mundo vai para o céu. E por que vai para o céu? Você pergunta para a pessoa: porque aquela pessoa foi uma pessoa boa, ela não fez mal para ninguém, ela não prejudicou ninguém,
Então essa é a nossa concepção que recebemos dos nossos pais, que recebemos dos seus avós, bisavós, e vem de geração em geração. Mas a concepção bíblica de Jesus é o seguinte: Jesus fala assim em Mateus para nós: olha, vocês que são maus, ele está dizendo para os homens, para as mulheres, vocês dão boas coisas aos seus filhos. Se o teu filho te pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Se te pedir um peixe, você não vai dar uma cobra. Quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então a Escritura é clara. Ela declara que todos pecaram, que nasceram já no pecado, que a tendência do orgulho, do egoísmo, da inveja desde o ventre das suas mães, já nasceram com desejo pecaminoso. Tanto que mesmo depois que nos convertemos, a Bíblia manda crucificarmos a velha natureza, provando que a nossa natureza carnal, ela é animal, terrena e demoníaca. Por isso Jesus disse em João, no 3º capítulo, que aquele que não nascer de novo, não entrará o reino dos céus, não entrará na vida eterna. Então é prova clara, irmãos, que todos nós estamos destituídos e somos carentes da glória de Deus. Precisamos da graça de Deus. Somos aquele ladrão da cruz, do lado direito, criminosos, porque muitos julgam aquele ladrão: olha, aquele ladrão foi salvo, mas ele é um assassino. Como que Jesus pode salvar ele na última hora, se ele fez mal a vida inteira? Porque a morte de crucificação, irmãos, os romanos só matavam os piores criminosos, mas aquele criminoso estava ali à direita da cruz. Ele olha para o meio e diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A graça olha para ele e diz: hoje mesmo tu estás, não toca, é protegido, é guardado pelo Deus soberano, pelo Deus todo-poderoso. O que abrange o operar de Deus? O operar de Deus abrange tudo, irmãos, todas as áreas da nossa vida. Deus pode operar para nos abençoar na natureza, Deus pode operar na chuva, Deus operou na natureza abrindo o mar para o povo passar, Deus operou na natureza mandando chuva quando Elias orou, Deus operou de várias formas, transformando pela química água em vinho. Deus opera de maneiras poderosas, Deus ressuscita mortos, faz maravilhas, salva famílias inteiras de uma vez só. Deus, Ele pode operar na sua vida, nos teus sentimentos, na tua vida profissional, na tua vida conjugal, nos teus filhos, na tua família, porque o operar de Deus, ele abrange todas as áreas da nossa vida. Ele está interessado em todas as áreas, em operar para trazer salvação e para o seu nome ser glorificado. Características do operar de Deus. Características: Deus opera, e a característica do operar dele é onipotente, ou seja, todo poderoso. Não há nada difícil para Deus fazer. Não há nada impossível que Deus não possa fazer. Os apóstolos, quando ouviram que Jesus falou: olha, quão dificilmente entrarão os ricos no reino dos céus. Em verdade vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então os discípulos se escandalizam. Ele disse: mas Senhor, como então que nós seremos salvos? Jesus olha para eles e diz: olha, o que é impossível para vocês, Pedro, Tiago, João, Tomé, é possível para Deus. Esse é o contexto do texto desta campanha. Ou seja, a nossa salvação ela é tão impossível de acontecer porque somos pecadores, que só Deus pode fazê-la. Ele torna o impossível verdadeiro e real. Ou seja, levar o pecador ao céu pela justiça, pelo sangue e pela obra redentora do Calvário e pela ação regeneradora do teu Espírito Santo na vida de todo aquele que crê e que se quer de uma maneira toda poderosa. Deus, a característica do operar de Deus é justa, ou seja, Deus opera de uma maneira justa. Não é como o homem. O homem opera na terra de maneira injusta. Ele faz de maneira injusta. Ele exalta talvez pessoas que não mereciam ser exaltadas. Ele mata pessoas inocentes e exalta pessoas culpadas. O sistema que vivemos é assim. A justiça humana, infelizmente, que vivemos é assim. Privilegia os que têm dinheiro, os que nada têm, são mais tocados pela justiça. Por quê? Porque o operar da justiça humana, do homem, dos demônios, é injusto. Mas o operar de Deus é justo. Por isso, como disse a nossa irmã missionária, não espere nada do homem, porque o homem é injusto. O homem falha, o homem se esquece. Mas espera nessa noite do Deus justo.
do Deus que é fiel. Aleluia. Jesus fala na parábola de orar, e ele diz assim: olha, como aquela viúva, que ela tanto importunou o juiz, e Deus atendeu a sua causa, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, não vai operar na causa, não vai agir e fazer justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. O operar de Deus é justo, irmãos. Quem planta, colhe, quem trabalha, recebe. Por isso eu disse para os irmãos devem orar, ler a palavra, por quê? Porque Deus é justo. Aquele que mantém a sua vida de oração, sua vida no altar, Deus vai derramar mais azeite, mais força sobre a vida dele. E aquele que é negligente, vai lhe faltar o azeite, porque Deus é justo no seu operar. Deus é justo. O homem é justo, Deus é justo. Mas uma característica do operar de Deus é glorioso. Deus sabe como trabalhar de forma gloriosa, irmãos. Um dos grandes milagres que trouxe glória para Deus é a abertura do Mar Vermelho. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas quando aquele mar se abre, eles passam, depois os egípcios vão e morrem, então Israel canta o nome do Senhor e vê as maravilhas do operar glorioso de Deus, dizendo que só Ele é o Senhor, que Ele faz perecer o cavalo e o seu cavaleiro, porque do Senhor é a guerra, o Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. Então o operar de Deus, ele é glorioso, irmãos. Se você acha que é glorioso o operar do homem, a pessoa ganhar na Mega Sena, ou a pessoa ser contemplada, ou ser elogiada por alguém, você ainda não conhece Deus. Porque se o homem é bom para impressionar, imagine o Deus Todo-Poderoso. Quando Ele opera, é de forma gloriosa, que fica notório aos homens que foi Deus que fez, que foi Deus que fez o milagre, que operou e que abençoou, e o homem não consegue entender os planos de Deus. O agir de Deus, Ele é santo. O que é um agir santo? É um agir separado. Não é como o agir do homem, mas é um agir santo, ou seja, que vai promover a santidade da sua glória, a santidade do seu louvor, a santidade do seu nome. O agir de Deus, o operar de Deus, é um operar santo. Por isso a Bíblia diz: sede vós santos, porque o vosso Pai é santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então um dos operários de Deus na nossa vida é nos conduzir à santificação, nos conduzir a sermos transformados de glória em glória à imagem do Filho Jesus. Isso é cristianismo. Por que vimos na igreja? Somente para ouvir uma palavra e depois ir embora? Não. Nós viemos até a igreja para ouvir a palavra de Deus, para que o Espírito Santo transforme nossas palavras, nossas atitudes, nossa vida à semelhança do Filho de Deus. Para ser manso e humilde de coração, para ser humilde, para amar uns aos outros, para perdoar como Ele nos perdoou. Isto é o Evangelho. Isto é a mensagem do Evangelho. Amar os seus inimigos. Só um Deus Santo pode fazer isso na nossa vida. E por que devemos amar nossos inimigos? Você vai se escandalizar com a resposta agora. Porque Deus nos amou. Nós que éramos seu inimigo, porque pecamos. E todos aqueles que amam o mundo são inimigos de Deus, como diz a Bíblia. A inclinação da carne, Romanos capítulo 8 diz, é inimizade contra Deus. Então nós éramos inimigos de Deus. Deus mandava chuva sobre nós, justos e injustos. Deus faz nascer o sol sobre os bons e sobre os ruins. Ou seja, Deus é o maior exemplo de amor aos inimigos. Ao fato dele suportar tantos e tantos escândalos, pecados hediondos como a pedofilia, como a disseminação da pornografia, do homossexualismo, o roubo que há na política, até mesmo na religião. Deus suporta todos esses inimigos por amor. Então nós temos este mesmo exemplo para amar nossos inimigos. Amar quem te fez mal. Perdoar quem te ofendeu. Abençoar quem te amaldiçoou. Esta é a ordem do Evangelho. Só um Deus Santo pode operar em nosso coração, que é inclinado à vingança, ao orgulho. Só um Deus Santo